Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Troca, de Beth O'Leary, da editora Intrínseca. A Troca chegou na caixinha 024 do Intrínsecos. Quero convidar você a assistir o que chegou dentro dessa caixinha no vídeo que eu fiz aqui do unbox do 024. Confere lá tudo que chegou nessa caixinha incrível. A Troca ela vai contar a história de Lena e Ellen. São mundos totalmente diferentes, porque Lena tem 29 anos e a Ellen tem mais de 70 anos. E aí, esses mundos vão se cruzar de certa forma. A história é entre neta e a avó. Ambas estão tendo dificuldades na vida. Ellen, ela está com problema de depressão, com pânico. Ela desenvolveu também outras doenças psíquicas por conta do momento que ela está passando. Desculpa pular. Por conta do momento que ela está passando, que não tem sido muito fácil pra ela nesse período. Então ela tá tendo problemas no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, enfim. Tudo na vida dela tá um caos por um motivo X, que eu não quero estragar a surpresa. Porque essa é a surpresa do livro. Existe um motivo aí que ela tá muito mal por conta que ela não consegue superar algumas coisas. Então ela vai tirar meio que um tempo sabático, uns meses que a empresa vai dar pra ela reorganizar as ideias, repensar a vida dela, porque ela tá precisando desse tempo, porque ela passou assim por períodos muito difíceis. Preciso de um propósito, de um projeto, de alguma coisa. Se eu parar de me mover, as águas vão se fechar acima da minha cabeça, e a simples ideia me faz estremecer de pânico. Em contrapartida, a gente vai ter também a avó dela, que também está sofrendo. Principalmente sofrendo com o abandono do seu marido. Ele fugiu de casa com uma outra mulher e ela precisa se dar uma nova chance de conhecer outras pessoas. A avó também vai estar passando por um processo bem delicado, mas é em um grau menor do que a Lena. Mas ela também está passando ali por uns momentos muito tristes. Cheguei à conclusão de que ter encontros é realmente pior que a solidão. Quando a gente está sozinha, pelo menos não fica alimentando esperanças. E aí, quando a Lena for visitar a avó, ela vai falar tudo que tá acontecendo, né? E elas vão estipular essa troca. Então elas vão trocar tudo. Elas vão trocar de casa, elas vão trocar de trabalho e elas vão trocar os celulares e os computadores. Então, tudo que elas tinham programado durante esse período da troca, elas vão realizar em nome uma da outra. E é muito legal isso, porque assim, elas vão entrar no mundo uma da outra, né? E elas vão compreender muito mais uma a outra. Eu acho que essa é a principal sacada da autora. E também a proposta que o livro traz, de você conhecer a pessoa, os seus amigos, o seu mundo ali. E principalmente, são mundos opostos, né? Uma jovem com uma pessoa um pouquinho mais velha, né? Na terceira idade. Então, se a gente acha que a terceira idade não tem nada pra fazer, é o contrário. Realmente eles têm muita coisa pra fazer. E principalmente Ellen, porque ela é uma senhorinha que não é uma senhorinha parada, sabe? Ela é cheia de coisas pra fazer, cheia de afazeres. Isso é muito legal no livro, quando acontecer essa troca. E devo dizer que é muito corajoso de sua parte continuar tentando, mesmo com tantos obstáculos. A troca pra Lena é mais ela desligar do mundo dela, né? Principalmente a questão do trabalho, porque ela gosta muito de fazer alguma coisa. E pra ela não fazer nada, ela vai fazer os afazeres da avó. Ela vai achar que é muito fácil, mas não. Ela vai perceber que a avó tem o seu valor, assim, tem um valor inestimável, por conta das coisas que ela vai descobrir que a avó faz. Já a avó, ela está saindo... É muito louco isso. A avó já tá saindo da cidadezinha dela e vai pra Londres justamente pra conhecer um novo amor, pra ela poder preencher a falta que ela sente no coraçãozinho dela. E aí o livro já quebra, né, uma visão que a gente já tem da terceira idade, né? Se quero encontrar o amor nesse ponto da vida, preciso ampliar os meus horizontes. O Intrínsecos vem há algum tempo falando sobre isso, sobre a terceira idade, e no próximo vídeo que eu vou fazer sobre o livro A Segunda Vida de Missy, o Intrínsecos vem falando um pouquinho sobre a terceira idade há algum tempo já, vem trazendo livros com essa temática. Isso já quebra muito os nossos preconceitos, né? Principalmente com a terceira idade, dizendo que a terceira idade não pode mais viver, não pode mais se apaixonar, não pode mudar de vida, enfim, não pode dar uma guinada na vida, mas não. Não é porque você é da terceira idade que você tem que deixar de sonhar e viver. E principalmente pra Ellen, que está se sentindo abandonada, está se sentindo sozinha,
nada mais do que justo do que ela tentar uma nova vida, e isso com o apoio da neta, né? Mesmo que a neta às vezes, ó, vó, essa informação é demais pra mim, né? Porque tem uma parte, eu vou dar um pequeno spoiler no começo, né? A Ellen tem até uma lista de quem ela quer. Você entendeu? É muito louco. E ver essa figura, esse tipo de postura numa senhorinha de 70 anos é bem diferente. Então eu acho que a Beth quis trazer também essa história pra quebrar um pouquinho desse nosso preconceito e principalmente pra falar um pouquinho da terceira idade. Se queremos chegar a algum lugar, precisamos dar uma sacudida nas coisas. E aí o livro é assim, cada uma a gente vai entender os motivos por que elas estão fazendo a troca, a gente vai entender o mundo de Lena, o que está acontecendo com ela, porque é um segredo. Existe um mistério por que a Lena ficou com essas doenças, sabe? E essas doenças são muito mais psicológicas. E aí você vai entender os traumas que ela tem, as dores que ela tem e principalmente dores que refletem na mãe. A gente falou sobre neta e avó, mas existe uma mãe aí que não morreu. E Lena tem sérios problemas com essa mãe também. E isso vai fazer com que a avó e a Lena sejam a ponte para essa relação com a mãe que não está nada bem também. Talvez consertar uma a outra seja a linguagem do amor da família. Existe um motivo aí que eu não quero contar, para não estragar a graça do livro, porque a graça é essa, você saber o porquê que a Lena, ela tá passando por esse momento tão difícil. Qual é a dor que ela tá enfrentando, né? O porquê que ela tá assim. A Beth traz essas questões. Ela traz, sim, questões bem pesadas no livro, mas também ela traz um pouquinho de doçura, um pouquinho de alegria, um pouquinho de comédia. É assim também Teto para Dois. Eu fiz a resenha dessa autora, né? A primeira vez que eu li o primeiro livro dela, que foi o Teto para Dois. O Teto para Dois é muito bom. Ele tem, sim, umas questões bem pesadas, falando ali de abuso, sabe? Pesado mesmo. Mas ele consegue ser também muito fofo, muito engraçado. As pessoas chegam a comparar também agora as histórias de Beth com as histórias de Jojo Moyes, que realmente é bem parecidas. Ela fala assim de uma questão bem pesada, de assuntos bem fortes, mas ela consegue trazer uma leveza, né, que a gente consegue esperar e rir, depois a gente volta para as questões sérias. Não temos boas expressões para falar sobre a morte. São todas pequenas demais. Bom, e assim é o livro A Troca. Elas têm, né, um checklist de afazeres e elas só vão se encontrar quando esse checklist estiver pronto. Essa leitura é muito fofa, essa leitura é muito boa. Eu gostei demais. E lá no final elas vão se trocar, né? E a gente vai ver como cada uma superou tudo, como a vida ficou depois de elas terem enfrentado seus medos, o medo de uma senhorinha de 70 anos ir para uma cidade grande, sozinha, e o medo da Lena ter que enfrentar os seus fantasmas que tem relação com a cidade em que a sua avó mora. Então, enfrentar esses medos, enfrentar essa troca, para elas vai ser muito desafiador e sair da zona de conforto. Eu não teria conseguido me descobrir se não tivesse me tornado outra pessoa. Pra Lena, tudo bem. Eu acho que ela, quando a gente tá nessa fase que ela tá de 30 anos, a gente quer, né, ter novas descobertas. Mas pra Ellen não, porque como costume, a terceira idade tem que ficar mais, né, quietinha no canto, sem muitas aventuras, né? Não tenho mais tempo pra isso. Mas não, cada uma com os seus desafios, com as suas histórias. E aí elas vão ser, sim, essa ponte, elas vão se unir, elas vão se conectar de uma forma totalmente diferente. Não sei como é possível demonstrar o tanto de gratidão que sentimos pela pessoa que nos ensinou durante o momento mais sombrio da nossa vida. Eu deixo com vocês A Troca, de Beth Leader. Gente, é muito bom esse livro. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.